vocês? Meu nome é André Roberto e hoje eu quero trazer uma indicação um tanto óbvia para vocês. Vocês já ouviram falar na trilogia Batman, o Cavaleiro das Trevas? Bem, essa trilogia, que é essa aqui, eu vou mostrar para vocês, eu tenho elas em Blu-ray. Vejam, a trilogia ela é perfeita. Vou mostrar o disco para vocês. Esse aqui é o primeiro filme. Esse aqui é o segundo filme, o Cavaleiro das Trevas, considerado um clássico da história dos cinemas. E esse aqui é o terceiro e último filme. É uma trilogia muito bem fechadinha. Bem, como eu havia dito, essa trilogia ela é considerada um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos, né? Principalmente o segundo filme por conta da atuação brilhante e do roteiro, cara, desse filme, né? A atuação de Heath Ledger, ela gerou um Oscar pro ator, que infelizmente acabou morrendo, né? Depois do lançamento do filme, que foi uma pena. Antes de mais nada, é importante ressaltar o brilhantismo do diretor Christopher Nolan. Os filmes dele são sempre voltados para o suspense, com temas psicológicos que conseguem brincar muito bem com a percepção do espectador. Ele sempre coloca temas nos seus filmes como amnésia, insônia, medo, loucura, sonhos, e ele transforma tudo isso num roteiro de maneira muito envolvente dentro de um suspense muito imersivo. Em Batman Begins, ele aborda essa questão do medo e ele faz de maneira muito bem executada. O roteiro do filme é um pouco mais previsível, um pouco mais comum do que ele costuma fazer, normalmente, né? Ele consegue ser mais complexo. E o Batman Begins ele tem essa linha mais comum de filme pipoca, né? Com um roteiro mais simples. Mas ainda assim não deixa de ser um filme ruim, não. Tanto porque os atores que ele escolheu, né? O elenco desse filme é ótimo, né? E eles trazem muita fidelidade e essência para a mitologia do Homem-Morcego. Dentre esses atores que ele escolheu para iniciar essa trilogia, na questão do elenco coadjuvante, eu vou destacar o Michael Caine, que fez o Alfred, né, o mordomo dele, o Alfred Pennyworth, e o Gary Oldman, como o policial Jim Gordon, né. E os dois eles trazem diálogos muito emocionantes no decorrer da história, que conseguem arrancar de fato lágrimas dos espectadores, de quem está assistindo ali o filme, quem está acompanhando a jornada do Batman no decorrer dessa história. São atores assim que trazem sentimentos mesmo à tona da gente que está assistindo aí a trilogia. Para mim esses dois personagens eles se destacam muito no decorrer da história, né? Que é o Alfred e o comissário Gordon, Jim Gordon. Então o primeiro filme ele traz como antagonista a Liga dos Assassinos, né? A Liga das Sombras. Na verdade houve uma adaptação no filme que eles são chamados de Liga dos Assassinos, mas nos quadrinhos eles são chamados de Liga dos Assassinos e no filme foi mudado para Liga das Sombras, mas não muda muita coisa. E eles são liderados pelo lendário Ra's al Ghul. E mesmo que nas HQs o treinamento do Bruce Wayne para se tornar o Batman não esteja vinculado à Liga, aqui ela funciona de maneira muito original e ela culmina num momento decisivo entre mestre e aprendiz no final da história. E o ator que faz que interpreta o Ra's al Ghul na trilogia ele é muito bom também, que é o Liam Neeson, do clássico filme de suspense e ação Busca Implacável, né? Ele é ótimo, né? Não tem o que reclamar dele. E toda essa história que envolve aprendiz e mestre, o aprendiz que se volta contra o seu mestre ou vice-versa, é sempre muito envolvente esse tipo de história, não é verdade? Isso lembra bastante o que aconteceu entre Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi em Star Wars. Bem, o filme, o Batman Begins, ele não se apega muito a cenas de ação não. Como eu havia dito, o diretor Christopher Nolan, ele é um diretor que trabalha muito bem questão de diálogo, questão de suspense. E esses diálogos são bem construídos mesmo em Batman Begins, a ponto de a gente demorar a ver o Batman de uniforme no decorrer do filme. Isso demora um pouco. Primeiro ele vai conduzindo a história do personagem, a transformação dele, a sua filosofia e tudo mais. E tudo bem, isso não é um problema no filme, o Batman demorar a aparecer não. E não se engane porque a ação ela acontece sim. E as cenas de perseguição que acontecem no filme, elas são muito bem feitas, cara, muito bem feita mesmo. O problema é que Nolan ele não sabe
dirigir cenas de combate corpo a corpo. E nisso ele peca muito, cara. É um defeito que é um dos poucos defeitos que você vai ver no decorrer dessa trilogia. Ele não sabe mandar muito bem nisso. Mas para um primeiro filme ali do Batman Begins, um filme de herói que não se tinha muitos filmes de herói na época, de qualidade tão imersiva e tão bem feitos como esse, que foi lançado lá em 2005, cara, essas coisas passam batidas, né? A gente nem considera muito isso. E apesar dessa falha técnica, da questão das batalhas, tem outras qualidades no filme que se sobressaem, entendeu? Como a trilha sonora de Hans Zimmer. Cara, a trilha sonora do filme ela é perfeita em todos os sentidos. Eu acredito que se o filme não tivesse essa composição do Hans Zimmer, ela perderia grande parte da sua alma. Grande parte mesmo, cara. E o segundo filme, ele é o ápice da trilogia do diretor, né? E também o ápice da carreira do diretor. Cavaleiro das Trevas ele conseguiu elevar a carreira do Nolan assim, de maneira... Ele já era um diretor assim, elogiado para aquele nicho que assistia a ele, mas depois do Cavaleiro das Trevas a carreira dele alavancou muito mais. E um ponto triunfante para o sucesso do Cavaleiro das Trevas foi a atuação como eu havia dito no início, do falecido, né, Heath Ledger, que inclusive ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, né, pelo papel de Coringa no filme. E Ledger ele traz uma camada de loucura, caos, com trejeitos, diálogos, uma maquiagem super bizarra, que mudou praticamente a importância do vilão, do Coringa, né, a figura do Coringa para sempre dentro da cultura pop. Dá pra perceber que antes de Batman Cavaleiro das Trevas, o Coringa sim, ele tinha sua importância, era um personagem muito querido, um vilão muito querido pelos nerds, pelo público que gostava de quadrinho, tá, e tudo mais. Mas depois do Cavaleiro das Trevas, a figura do Coringa ela evoluiu de maneira assustadora. Hoje é um dos principais personagens da cultura pop, um dos principais vilões de todos os tempos, um dos melhores vilões de todos os tempos, né? E devemos isso também graças ao filme, graças à atuação do Ledger, o que ele trouxe para o personagem, a forma como ele reinventou o Coringa dentro dessa história. Ele reinventou, mas ele não destruiu, ele não desconstruiu o personagem. Ele trouxe camadas maiores para o personagem. Ele conseguiu fazer que o personagem crescesse muito mais. Isso é importante lembrar também. E não se engane, mesmo que o Coringa ele seja o principal elemento desse segundo filme, tem outros personagens e arcos de história desenvolvidos ali que ficaram ótimos, cara. E um deles é a transformação do personagem do Harvey Dent em Duas Caras. Essa jornada que o personagem tem de declínio da figura mais honrada de Gotham City ao implacável antagonista que vai repercutir lá no terceiro ato é maravilhosa, maravilhosa mesmo, cara. É um dos pontos-chave desse segundo filme. E além dos personagens, o Cavaleiro das Trevas ele se destaca também por ser um filme muito imprevisível. Você não consegue imaginar o final dele. Você não consegue discernir qual o próximo passo que o Coringa vai dar, o que vai acontecer no final, como que vai suceder. Isso é interessante. Os filmes do Nolan têm essa característica. Tirando o Batman Begins, eles têm essa questão de serem filmes imprevisíveis. Você não consegue imaginar. E ao mesmo tempo que você é absorvido pelos temas que ele coloca ali na tela. Como no segundo filme, o primeiro ele fala muito sobre o medo, no segundo ele vai tratar sobre o caos e a loucura. E isso é interessante também. Esses temas conseguem te influenciar, conseguem te conduzir, e você fica ali, cara, totalmente inserido dentro da história, que você não consegue prever o que pode acontecer depois. E bem, é difícil não ser influenciado mesmo por esse filme, né? Realmente ele tem uma filosofia muito impactante dentro do conceito de filme, de cinema e tudo mais. Um detalhe importante nos filmes, na trilogia do Batman Cavaleiro das Trevas são os prólogos, né? O primeiro filme não teve tanto um prólogo assim como o segundo e o terceiro filme teve. O primeiro grande prólogo que o Nolan apresentou, que foi no Batman Cavaleiro das Trevas, ele traz ali um assalto no banco de Gotham, e no terceiro filme ele traz o Bane sequestrando um cientista dentro de um avião. E esses prólogos são muito bons, muito bom mesmo, cara. É um dos pontos
magnífico dentro da trilogia do Cavaleiro das Trevas, esses prólogos que o Nolan consegue trazer para poder inserir você dentro da história. Falando no terceiro filme, muitos consideram ele inferior ao segundo. E existe uma série de fatores para isso ter acontecido. Bom, um deles é o fato do Coringa ser um personagem ausente, né? Visto que o ator faleceu, então não teve como voltar para poder estar ali na terceira história, ali no terceiro capítulo. Mas de uma maneira pessoal, eu adoro o terceiro filme, O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Eu gosto de paixão desse filme. Porque ele conta com ótimas cenas de perseguição. E mais do que isso, a vilania do Bane, ela é magnífica, cara. Um vilão que também foi reinventado. Ele não tem muito do vilão dos quadrinhos. Nolan e o ator, né, os roteiristas, enfim, eles conseguiram trazer uma nova versão do Bane. E a gente percebe-se que é um universo. Esse Bane não é o Bane que a gente conhece dos quadrinhos, essa é a verdade. Mas dentro de um universo que o Nolan criou, tudo é possível. Porque afinal, nos quadrinhos existe o multiverso, né? E o que é o multiverso? São infinitas realidades parecidas umas com as outras. Então, se você passa a analisar o filme dessa maneira, tudo bem, você consegue aceitar algumas mudanças. Desde que se respeite a mitologia dos personagens, as suas origens, as suas propostas, umas mudanças aqui e ali não interferem. Ao contrário, você consegue entender que é um universo à parte e que essas mudanças têm muito a contribuir. Por exemplo, nos quadrinhos, o Coringa mesmo era um cara fracassado, que perdeu a esposa e por uma infinidade de coisas ele acaba se envolvendo ali num assalto à Ace Chemical, né, que era uma indústria que fabricava balões lá nos quadrinhos, e ali o Batman vai em encontro desses assaltantes e o personagem que seria o Coringa estava ali, ele se assusta, cai no tanque ácido e se transforma no Coringa. Isso não é abordado no filme do Cavaleiro das Trevas. É uma origem totalmente desconhecida, e isso ficou muito bom, porque ele não contou a origem do personagem. É um personagem que surgiu do nada, surgiu de quê? De uma loucura que o Batman trouxe para Gotham. É uma evolução, né, da figura do Batman, inspirando outros a serem loucos. Então é interessante. A mesma coisa é o Bane. O Bane, nos quadrinhos, é outro cara que toma um veneno químico lá em suas veias e se transforma praticamente num monstro muito poderoso, muito forte e quase imbatível. Aqui não se tem isso. O Bane, a sua origem está atrelada a outras coisas que eu não vou contar para não dar spoiler para quem não assistiu a trilogia. Então, e funciona muito bem, porque está tudo muito bem respeitado ali. E, como eu havia dito, essa essência da mitologia do personagem, do Bane, ela é mantida. Sua origem, as motivações, o código moral, o super-heroísmo, enfim. Aqui o Batman, ele tem momentos que realmente ele nos inspira a ser melhores do que nós mesmos. A superar nossos próprios limites, a enfrentar o mal com tudo que resta de nós. O terceiro filme ele traz isso, um Batman no seu limite, cansado e se superando para poder ainda continuar sendo essa figura de esperança de Gotham City, né? Um cara que vai vingar a cidade daqueles que querem fazer o mal contra ela. Vale lembrar que o Cavaleiro das Trevas Ressurge, ele cria pontes com o primeiro filme e o segundo filme, conseguindo dar esse aspecto de trilogia mesmo. Ele toma os três filmes numa única jornada, assim, que beira a perfeição. Tem que ter esse olhar clínico também sobre o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Essa ponte, essa ligação que ele faz com o Begins e com o Cavaleiro das Trevas. É perfeito. Ele casa tudo isso e consegue concluir de maneira fechadinha, cara. Sem precisar ficar criando situações ali para sequências e derivados e afins. E antes de finalizar, eu quero destacar dois pontos que eu adoro desse terceiro filme. Um deles são as cenas emocionantes que o filme traz, que dá vontade de chorar, de verdade. Ele tem momentos ali que ele remete, como havia dito, ao passado, os primeiros filmes, e os diálogos são tão bem construídos, a atuação dos coadjuvantes é tão bem executada. Veja que eu nem falei muito do Batman em si, do Christian Bale, não falei muito sobre ele, porque o diálogo, a direção, a atuação do elenco em volta consegue se sobressair até mesmo ao personagem principal. E isso torna o filme muito bom mesmo. Não que o Bailey tenha sido ruim,
E também não quero compará-lo com outros atores que vieram antes e que vieram depois, como o Batman do Ben Affleck. São coisas diferentes e que funcionam dentro dos seus universos ali. E um outro detalhe, um outro ponto que para mim faz essa trilogia funcionar, volto a dizer, é a trilogia de Hans Zimmer, principalmente na questão do terceiro filme. Tem algumas faixas que eu gosto muito. Necessary Evil, eu não sei falar muito bem inglês, mas eu vou falar do meu jeito, tá? Necessary Evil, que seria o mal necessário, Rising, The End e The Fire Rises. Cara, é absurdamente boa essas faixas no terceiro filme da trilogia Batman Cavaleiro das Trevas. E é isso, galera. Eu quero indicar essa trilogia para vocês, para quem não assistiu, ou quem já assistiu para rever, para poder ver esses pontos com carinho, analisar como algo pertencente ao multiverso, que existem vários universos, e esse filme é um universo específico, é uma história com início, meio e fim. Pense nele como uma graphic novel fechadinha. Sabe o que é uma graphic novel? Aqueles quadrinhos que não fazem parte da cronologia principal, que você pode pegar e ler com autores diversificados, que criam homenagens aos personagens. Eu penso dessa forma. É uma história do Nolan para o Batman, uma forma dele honrar o personagem, trazendo toda a sua forma de fazer cinema para dentro da mitologia do Homem-Morcego. E funcionou, ficou maravilhoso, é perfeito, cara, perfeito mesmo. Funciona de maneira maestral. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dê aí seu joinha e sigam aí o canal para mais novidades aí, porque eu tenho muita coisa para trazer para vocês aí de interessante. Valeu, galera, até mais.